Olá pessoal, aqui estou eu novamente. Vamos para continuar o nosso assunto sobre navegação e hoje vamos falar sobre agulhas. Agulhas? Pessoal, agulhas é como a gente chama na marinha as bússolas, ok? Então toda vez que eu falar em agulha, vocês sabem que eu estou falando em bússola, a não ser que eu esteja costurando alguma coisa que não é o caso. Certo? Então, no navio nós temos dois tipos de agulhas. Temos as agulhas magnéticas e as agulhas giroscópicas. Qual é a diferença das duas? Vamos lá. Agulha magnética é aquela agulha que não depende de eletricidade e ela funciona de acordo com o magnetismo da Terra, certo? Ela aponta para o norte magnético. Ela não precisa estar ligada em nada. Normalmente ela fica na parte mais alta do navio, tá? No caso, logo no teto da ponte de comando, que é, no caso, vamos lá, eu sou obrigado a usar as gírias do navio aqui, mas aos poucos vocês vão se inteirando com as gírias conforme eu for falando, tá, da terminologia naval, vamos dizer assim, para falar de um modo mais correto, né? Então, essa parte de cima da ponte de comando é chamada de tijupá, e a ponte de comando passadiço. Então você tem o passadiço, e acima do passadiço o tijupá, que seria o teto do passadiço, tá? Nesse teto do passadiço tem uma torre, e ali nessa torre, ali dentro, fica a agulha magnética. Ela fica protegida, tá? Fica fechada numa capuchana, que a gente chama, que é uma cobertura, tá bom? E é o seguinte, ela fica dentro de um líquido, tá? E além de ficar dentro de um líquido, ela fica numa suspensão, que a gente chama de suspensão cardan, que são aros de metal que ficam presos em dois eixos, tanto nesse sentido como no sentido leste-oeste, como no sentido norte-sul, que eles ficam controlando a posição dela. Quer dizer, o navio pode balançar à vontade, que ela permanece mais ou menos na mesma horizontal, em relação ao nível do mar ali. Tá? Com o navio balançando, ela já altera um pouquinho, né? E se ela não tivesse essa suspensão cardan, seria pior ainda. Tá? Então, dessa parte de cima, onde tem essa torre com a capuchana, com a agulha lá em cima, até dentro da ponte de comando, até dentro do passadiço, existe um tubo com um jogo de espelhos. E lá do passadiço você consegue controlar o espelhozinho e você vê quanto é que está a leitura lá na agulha magnética. Ela vai estar sempre apontando para o norte magnético. Então você sabe qual é o seu rumo magnético quando você está navegando. Mas quando você navega, quando você traça o rumo na carta náutica, você não usa o norte magnético, você não usa o rumo magnético. A gente usa o rumo verdadeiro. Por quê? Porque a gente navega de acordo com o norte verdadeiro. Vamos imaginar que você quer traçar um rumo de 90, saindo aqui do Rio de Janeiro. A gente vai fazer 90 graus em relação ao norte verdadeiro, como está nessa figura aí do lado. Entenderam? E qual é a diferença desse norte verdadeiro para o nosso norte magnético? Qual é a diferença que tem entre a agulha verdadeira e a agulha magnética, a agulha giroscópica e a agulha magnética? Vamos lá, a agulha giroscópica, lembrando, ela aponta para o norte verdadeiro. As marcações que a gente vê nela, as direções que a gente usar com a agulha giroscópica são verdadeiras, tá? E as que a gente usar com a magnética são as marcações magnéticas, são os rumos magnéticos. Tudo ali é em relação ao norte magnético, enquanto na eletrônica, na giroscópica, é em relação ao norte verdadeiro. Essa diferença entre as duas a gente chama de declinação magnética. Tá? Tem mais um itemzinho aí que é o erro da agulha. O que é isso? É claro que todo material tem um pouquinho para mais, um pouquinho para menos de ajuste, né? De erro. Tanto a giroscópica eletrônica como a magnética tem uma variaçãozinha de rumos. O norte verdadeiro, que a agulha giroscópica aponta, tem uma pequena variação por causa do equipamento, né? O motor é uma máquina, ela tem um errinho, tá? E tanto a magnética também. Acontece que a Terra, ela sendo um geóide, ela não é um geóide perfeito. A Terra não é uma esfera perfeita. Então, o magnetismo em vários pontos da Terra também não é idêntico. Ele varia de acordo com a sua posição. Tá? Então, dentro da carta náutica, na carta náutica existe lá a indicação de qual é a declinação magnética do local onde você está. Já existem aplicativos em celulares chamados de justamente declinação magnética, onde você vai lá e você coloca a sua latitude e longitude, ou permite que o seu celular reconheça pelo GPS, né, onde você está, e ele já te dá a tua declinação magnética de graça ali. Mas existe na carta náutica, no papel, uma declinação magnética para um ano tal,
e ele te diz qual é a correção anual para aquela declinação magnética. Então vamos supor que ele diga assim, a declinação magnética nessa área aqui é 23 graus oeste, tá? Com uma variação de 2 graus oeste por ano. E isso, essa declinação é para 2013. Aí você pega 2013 para 2018 são 5 anos. Aí você faz as contas, vê qual vai ser a correção total, aplica e você vai ter a sua declinação magnética. Em teoria, na teoria, se você aplicar a declinação magnética ao seu rumo magnético, você vai ter o seu rumo verdadeiro. Vai? Não, ainda não. Por quê? Porque ainda vai entrar o erro da agulha, vai entrar o erro dessa magnética. E como é que a gente descobre esse erro da magnética? Aí é que vai entrar a astronomia. Dessa vez a gente vai entrar com astronomia para descobrir aonde está esse erro, tanto na agulha magnética quanto na agulha giroscópica. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar um astro qualquer, vamos supor o Sol, de preferência quando ele estiver mais baixo no horizonte. Pensem comigo, tá? Vamos tentar fazer a coisa mais simples comigo. Eu sei que é muita informação, tá? Já me deram essa informação. Caramba, é muita informação, mas vamos devagar que a gente chega lá, vocês vão entender. Vamos imaginar que vocês estão no Tijupá, lá no teto do passadiço, olhando para cima. O que vocês vão ver? Aquela abóboda, né? Celeste, né? Parecendo como se fosse o tal do domo, que não existe. Atenção, não existe o domo, mas vocês vão ver a aparência da esfericidade do céu, né? O céu como uma esfera, né? Aparentemente. Então, quanto mais alto estiver o astro, mais difícil vai ser para você calcular o azimuth dele. O que é azimuth? Vamos lá, vamos com calma. Imagina o Sol no horizonte, tá? O Sol está no horizonte lá. A quantos graus ele está em relação ao norte verdadeiro? Vamos dizer que ele esteja a 30 graus em relação ao norte verdadeiro. Esse é o azimuth do Sol, 30 graus. Tá? Azimuth verdadeiro, 30 graus. 30 graus. Se você fizer em relação ao norte magnético, chama-se azimuth magnético. Mas aqui nós vamos usar o norte verdadeiro, então o azimuth verdadeiro. Então você vai lá fora, num aparelho que é repetidora, lembra que eu falei das repetidoras? Do lado de fora do passadiço, tem uma parte que é um corredor, tá, que a gente chama de asa do passadiço. O navio também tem asa, tem uma a boreste, outra a bombordo, tá? É tanto termo, né, gente? Vamos lá. O que é boreste? Boreste ou estimbordo, como é falado em Portugal, mas aqui no Brasil nós falamos que é boreste, é o lado direito de quem olha para a proa. A gente pega muito praticante, né, na pegadinha, que a gente bota ele voltado para a proa e pergunta: onde é que está boreste? Ele aponta para a direita. Tá certo. Aí a gente vira ele de costas: onde é que está boreste? Ele aponta para a direita de novo. Tá errado. É sempre o lado direito de quem olha para a proa. Se você virar de costas, vai ser o teu lado esquerdo, tá? E o outro lado, ou o outro bordo, como a gente fala no navio, você já tem o boreste, que é o lado direito de quem olha para a proa. E o lado esquerdo de quem olha para a proa é chamado de bombordo. Então você tem asa de boreste e asa de bombordo. Você abre as portas, sai pela asa, vai lá fora. Lá fora você vai ter uma repetidora da giro. Você vai ter uma bússola que ela repete exatamente o que aquela giroscópica está mostrando lá dentro. Tá? Ela acompanha. Então você vai lá e vai observar o Sol. Você vai colocar um instrumento em cima dessa repetidora que você vai medir. Você vai ler quantos graus o Sol está em relação ao norte verdadeiro. Isso vai ser chamado de azimuth do Sol. No caso, o azimuth observado. Foi o azimuth que você observou. Tá? Então vamos supor que você viu ali o Sol a 30 graus. É claro que se você está com o Sol no horizonte, está com o Sol próximo do horizonte, você vai ter muito mais precisão. Quanto mais alto ele tiver, mais os azimuths vão estar muito próximos um do outro. As direções vai ficar mais difícil você determinar qual é a direção que ele está. Se vocês fizerem isso na prática, tentar imaginar mais ou menos a direção do sul celeste, tá? Do polo sul celeste, e tentar imaginar onde é que está o norte e ver a direção que está um astro em relação ao norte. Quanto mais alto ele tiver, mais difícil vai ser para vocês determinarem isso. Quanto mais próximo do horizonte, ele está mais para lá, está mais para cá, fica bem mais fácil de você ver. Então, vamos supor que você observou o Sol e você mediu que ele está a 30 graus em relação ao norte verdadeiro. Então, o seu azimuth observado, tá? Não é o verdadeiro ainda, é o observado que você está observando, é 30 graus. Então você anota a sua hora,
a sua latitude e a longitude que tem no GPS. Ou então você pega na carta náutica, quando você está navegando, quando você não tem GPS, que depois eu vou ensinar como é que se vê isso, como é que se descobre a sua posição sem o GPS, tá? Em outra aula. E você pega, junta lá seu horário, a sua latitude e longitude e o azimuth que você observou. A partir daí você tem 3 opções. A primeira, você entrar em cálculos de seno, cosseno, semisseno verso, logaritmos, e entrar num catatal desse tamanho e calcular o azimuth verdadeiro do Sol naquele momento. Tá? Por quê? A ideia é a seguinte: naquela hora, naquela posição que você está, o Sol tem que estar no azimuth 35 graus. Ué, mas você foi lá e observou que o Sol está em 30 graus. Naquela hora, naquele momento, naquela posição. Quem é que está errado? O Sol? Não. É você. Ou seja, é a sua agulha. Então, se você observou o Sol a 30 graus e pelos seus cálculos ele deveria estar a 35 graus, então a sua agulha tem um erro de 5 graus. Certo? Isso eu estou fazendo um exemplo muito, assim, forçando muito a barra, porque esses erros são muito pequenos, tá? Esses erros normalmente é 0,5, 1 grau, no máximo, entende? Quando o erro é muito grande, a gente tem que chamar um técnico, tem que ver lá o que está acontecendo com a agulha, que ela não está funcionando bem. Agora, se você pegar a declinação magnética e aplicar naquele azimuth que você observou, você vai ter o azimuth que seria da magnético. Mas o correto mesmo era você ir lá em cima, lá no Tijupá, tirar a capuchana da agulha magnética, botar aquele tal daquele aparelho, né, que a gente chama de alidade, para você medir o azimuth do Sol lá por cima, pela magnética. Fazer a mesma coisa, o azimuth observado, fazer os cálculos e ver a diferença. Aí você vai ter o teu desvio da agulha, tá? Que juntamente com a tua declinação magnética você vai ter variação total. Por que a gente faz isso? Porque você está navegando, você está com o teu rumo lá na tua agulha giroscópica. De repente a tua giroscópica falha, pifa. A magnética não vai pifar, ela não depende de eletricidade, não depende de nada, ela vai estar sempre marcando lá. Mas ela vai ter a diferença, ela vai ter a variação dela, que é a declinação magnética mais o erro dela, que a gente acabou de calcular aqui fazendo esse cálculo de estrelas, certo? Pode ser o Sol, esse cálculo pode ser feito com uma estrela, com um planeta, até mesmo com a Lua. Sabe que a Lua é tão complicada, dá tanto erro, que a gente melhor nem fazer azimuth da Lua, tá? Eu costumava fazer de estrelas, fiz do Sol e fiz do cometa de Halley também uma vez, tá? Há muitos anos atrás. Então, se ainda existiu o diário de azimuth, que a gente registra, isso é tudo registrado a bordo, tá? Se ainda existiu o diário de azimuth do Minerva, que foi um navio que eu viajei há muitos anos atrás, quando eu comecei a viajar, vocês vão encontrar lá, Minerva Zeus, é um desses deuses gregos aí o nome. Vocês vão encontrar lá o azimuth do cometa de Halley que eu fiz. Mas eu não sei nem por onde anda isso, mas há tantos anos atrás que já se foi. Né? Então, a ideia é vocês observarem a posição do astro em relação ao norte verdadeiro, tá? Para vocês não ter o azimuth. Repetindo, azimuth é a direção que o astro está em relação ao norte verdadeiro. Quanto mais baixo ele estiver, melhor, mais preciso é o cálculo. Aí vocês vão comparar aquela leitura que vocês fizeram com a leitura verdadeira, com o azimuth que ele deveria estar pelos seus cálculos. Então você, além desses cálculos, eu falei que era um método, existem as tabelas. Vocês podem entrar no Almanaque Náutico e na Tábua de Nores. Eu estou mostrando as duas aqui para vocês. Esse Almanaque Náutico vai te dar os primeiros números, os primeiros dados do Sol, e a Tábua de Nores vai te ajudar a fazer os cálculos de uma maneira mais simplificada, sem você entrar em logaritmo, aquilo tudo, e você vai ter um azimuth quadrantal que você vai transformar no azimuth verdadeiro. A partir daí vocês vão poder determinar o erro da agulha de vocês, tanto da magnética quanto da giroscópica, ok? Agora eu vou dar o pulo do gato. Existem aplicativos, tá? No iPhone tem o Go Skywatch, tem vários aplicativos gratuitos, tanto no Android também, que eu não me recordo que eu uso o iPhone, né? Eu não recordo quais são os do Android. Daquele tipo que você aponta para o céu, ele te diz o que você está vendo. E se você fixar o aplicativo num determinado astro, ele vai te dar tudo de graça. Altitude, azimuth, altura, elevação, declinação, ascensão retaversa, tudo direitinho do astro lá. Então você vai ter de graça. Só que tem um detalhe. Quando você está a bordo de um navio,
você está em cima de um monte de ferro, está em torno de vários motores, tá em torno de várias, às vezes 3, 4 giroscópicas, de agulhas giroscópicas. Você tem a máquina do navio, que é um motor imenso. Então você vai estar com muito motor, muito ferro, muito motor trabalhando. Tudo isso vai influir na precisão do seu celular, ou do seu tablet, no caso. Então, nada mais ideal do que você fazer o cálculo, tá? Existem planilhas também do Excel que já foram feitas por pessoas, por comandantes, que criaram planilhas do Excel para você chegar lá, colocar só os dados observados, a hora e a data e a tua latitude e a longitude, ele calcula tudo para você. Também existe. Mas e se o computador falhar? Então é o que eu sempre ensinava aos meus praticantes. Eu só mostrava para eles os pulos do gato, as facilidades, as maneiras da tecnologia de hoje, com o celular, com a planilha do Excel, e até com alguns programas que já vêm no computador de bordo próprios para fazer esse tipo de cálculo, que ele primeiro tinha que ser mestre no cálculo no papel, tá? Tanto pelas tabelas, como pelo seno-verso, pelo seno, pelos logaritmos. Tem o método Saint-Hilaire, tem o método de Ogura para cálculo de altura e cálculo de meridiano, cálculo de longitude no mar, tudo isso, entende? Então, a astronomia é muito utilizada na navegação, era no tempo antes do GPS, né? Quando chegou o GPS, virou tudo uma Disneylandia. Mas essa história eu vou contar uma outra hora. Eu espero ter satisfeito vocês com esse vídeo, tá? Me perdoem se eu fui muito longo e se eu fui muito complicado, mas eu sei que é muita informação, mas se vocês gostarem do assunto e assistirem mais uma vez, eu tenho certeza que vocês vão entender. O que eu queria aqui não é ensinar vocês a fazer o cálculo para vocês saírem fazendo o cálculo agora, não. Mas é para vocês entenderem a essência da coisa, tá? Se o astro tem que estar naquela posição e não está, não é o astro que está errado, é o seu instrumento. Aí você tem como corrigir o seu instrumento se você souber qual é essa variação. Daí você vai para as tabelas, ou vai para o celular, ou vai para o computador lá para a planilha do Excel, tá? Ou vai fazer o cálculo. Isso é que se chama de cálculo do azimuth, para você encontrar o erro da giro e a variação da agulha, o desvio da agulha. Tá? No caso a gente tem uma diferença aí, variação da agulha e desvio da agulha. A variação da agulha é o desvio da agulha mais a declinação magnética. Aí a gente está falando na agulha magnética. E na giro a gente simplesmente fala erro da giro. Não entra declinação magnética na giro, claro. Tá? Porque ela vai direto no norte verdadeiro. Então era isso, meus amigos. Um abraço. Juntos, Rede Rapina contra a desinformação pela internet. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.